Queridos cidadãos, cidadãs, convidado para participar desse importante debate, infelizmente motivações pessoais me impedem de estar aí presente nesse sábado, mas eu quis gravar esse vídeo para trazer aqui algumas ideias para reflexão e debate. É um tema importante, num momento importante que o país vive. Eu queria trazer aqui, então, primeiramente, em pouco tempo, algumas ideias que depois são possíveis de serem aprofundadas, estudadas para continuar esse debate. A primeira questão é a gente pensar sobre qual é o papel da escola moderna. É fundamental a gente ir na história da modernidade, do Estado moderno, a partir aí são autores distintos, pensadores distintos, historiadores vão buscar marcos diferentes com relação ao início da modernidade. Alguns autores, muitos autores com os quais eu concordo, eles buscam a origem dessa modernidade utilizando uma data simbólica, que seria a data de 1492. Ali a gente tem três eventos muito importantes que nos ajudam a entender a construção dessa era moderna. Em 1492 vem o descobrimento da América, a chegada de europeus aqui na América e muitos conflitos que começam a partir daí. Em 1492 é a expulsão dos muçulmanos e judeus da Península Ibérica, a queda do Reino de Granada e o início, então, portanto, da formação do Estado espanhol. E em 1492 tem a primeira gramática normativa da história, a gramática do castelhano, onde, então, o Estado espanhol toma para si a linguagem e passa a dizer para todas as pessoas qual que é o sentido das palavras, como que se deve construir uma frase, qual que é a gramática oficial. Então, portanto, a língua, o idioma, que era algo construído no movimento da sociedade, livremente, agora é tomado pelo Estado. E o Estado vai dizer, então, como que as pessoas devem falar, como que as pessoas devem escrever, como é certo e errado escrever, como é certo e errado, portanto, pensar. Então, o primeiro elemento importante para a gente recuperar esse papel da construção das escolas modernas é que esse Estado que surge a partir do final do século XV e vai se construindo nos últimos 500 anos, para que o poder dele seja reconhecido, a novidade do Estado moderno é que é um Estado que tem um poder centralizado, altamente hierarquizado. Para que o poder dele seja reconhecido, ele precisa uniformizar comportamentos. Então ele começa a negar a enorme diversidade, as diversas espiritualidades, as diversas religiões. Nós estamos falando aí, por exemplo, da Espanha e Portugal, nasce como estados católicos. Então começa a perseguição aos judeus, aos muçulmanos, começa a perseguição aos protestantes, por exemplo, na formação da França, impondo o Estado uma única religião. A negação da diversidade é muito importante para o poder do Estado, porque as pessoas que pensam diferentes podem ameaçar esse poder. E mais, os diversos grupos sociais, as diversas formas de viver, de organização presentes naqueles espaços territoriais, Espanha, Portugal, França, Holanda, Reino Unido, são os primeiros, Inglaterra, são os primeiros estados a se formarem, essa diversidade pode comprometer o reconhecimento de um único poder, uma única vontade, que é a vontade desse Estado que começa a surgir a partir daí. Então a função das escolas modernas ela é uniformizar comportamento. É fazer que todo mundo tenha a mesma religião do Estado, todo mundo pense que o Estado, escolheu, determinou, esses Estados não são laicos ainda nessa época, que as pessoas pensem da mesma maneira, politicamente, ideologicamente, que as pessoas pensem da mesma maneira, que tenham a mesma religião, que falem o mesmo idioma, limitado àquela concepção que o Estado, que o idioma oficial impõe. Essa é a função primeira da escola moderna, uniformizar comportamentos, criar um monte de cordeirinhos fazendo com que todo mundo pense do mesmo jeito. E assim, então, o poder do Estado pode ser exercido tranquilamente por esse que vai dizer o que é certo e o que é errado, que é aquelas pessoas ou aquele grupo social que está no poder do Estado. Esse é o primeiro elemento para a gente pensar. Qual é a função da escola? E a escola hoje, contemporânea, deve ser o contrário. Deve ser permitir a diversidade de entendimentos e de compreensões. Segundo elemento, sobre a palavra ideologia. Essa palavra ideologia ela tem um monte de significados. Tem um livro, por exemplo, que chama O Mapa da Ideologia, que traz pelo menos 15 autores que trabalham 15 conceitos diferentes de ideologia.
Mas a gente pode resumir esses conceitos em dois grandes elementos. Primeiro, ideologia no sentido positivo, ideologia no sentido negativo. Mas uma premissa está aí. Nós somos inevitavelmente seres ideológicos. Por quê? Porque a gente sempre vê o mundo a partir dos valores que a gente aprendeu, a partir do que a gente estudou, a partir do que a gente aprendeu com a família, aprendeu na igreja, aprendeu na escola, aprendeu com os amigos, aprendeu hoje, né, infelizmente, aí nessa televisão horrorosa, e aprendeu também buscando informações hoje na internet. Né? E é inevitável. Não adianta proibir internet em casa, proibir ler isso, proibir ler aquilo. Né? Essa não é a forma ideal, porque enfraquece a pessoa, enfraquece a criança e o adolescente. Né? O conhecimento é que nos fortalece. E aí ela vai buscar em outros meios. Né? Proibir uma criança, né, usar da força, proibindo, censurando, é tudo que vai empurrar a criança para buscar isso, de alguma maneira, isso em outros lugares. Então é melhor deixar, né, ir junto com a criança e o adolescente e ir discutindo, mas deixar que a criança conheça, e conheça junto, né, com a família as diversas ideias, as diversas religiões, as diversas espiritualidades, e conheça isso também na escola. Não há neutralidade possível, ninguém é neutro. Todo mundo sempre está vendo o mundo a partir de um olhar, a partir do que a pessoa aprendeu, viveu, experimentou, a partir dos seus valores, a partir do que leu, né, a partir do que a pessoa experimentou no dia a dia, né, na vida diária. Então nós somos seres, e tem um biólogo que trabalha isso muito bem, né, que é Humberto Maturana e o Varela, são dois biólogos chilenos que lecionam nos Estados Unidos, que vão dizer que nós somos seres autopoéticos. Ou seja, entre nós e o mundo que está em volta de nós, existe nós mesmos. Nós vemos o mundo, nós somos autorreferenciais. Isso que significa ser autopoético. Nós somos autorreferenciais. Né? Então nós vemos o mundo a partir de nós mesmos, a partir dos nossos valores, a partir da nossa concepção, a partir da concepção de uma época. Né? Por exemplo, se a gente pegar um exemplo da Constituição norte-americana, né? Um juiz em 1787, quando lia uma frase, todos os homens nascem livres e iguais em direitos, que é a base da Declaração de Independência de Thomas Jefferson, esse juiz, em 1787, ia ler essa frase com uma concepção da época. O que era? Todos os homens. Quem são os homens? Os homens brancos. Os homens brancos, livres e proprietários. Né? Então, essa frase, todos os homens nascem livres e iguais em direitos, né, se aplicava apenas para os homens, não para as mulheres, não para os homens afrodescendentes, não para os homens asiáticos, não para os indígenas. Né? Já no outro momento, por exemplo, depois da Guerra Civil Norte-Americana, século XIX, segunda metade do século XIX, o juiz leria a mesma frase, todos os homens nascem livres e iguais em direitos, já com a concepção cultural da época, que era o quê? Todos os homens, brancos e negros, nascem livres e iguais em direitos, então, portanto, os vermelhos, os amarelos não, né, as mulheres não, mas todos os homens brancos e negros nascem livres e iguais em direitos, mas devem viver separados. Aí vem o sistema do apartheid. Em outro momento, final da década de 50, década de 60, né, os movimentos sociais, a luta por direitos, etc., agora vem uma outra concepção. Essa mesma frase, todos os homens nascem livres e iguais em direitos, vai ser lida de acordo com a concepção, a cultura da época, né, que é o quê? Agora, todos os homens, brancos, negros, amarelos, vermelhos, né, indígenas, asiáticos, brancos, africanos, etc., todos nascem livres e iguais em direitos e não podem ser obrigados a viver separados. Mas as mulheres ainda estão de fora. Depois, na década de 70, a mesma frase, veja bem, é a mesma ideia da igualdade perante a lei. Essa frase, todos os homens nascem livres e iguais em direitos, vai ser já lida de acordo com a concepção da época. E a concepção da época qual é? Todas as pessoas humanas, homens, mulheres, brancos, negros, vermelhos, amarelos, de qualquer origem social, de qualquer origem econômica, são iguais perante a lei e têm que ser respeitados. Então isso é para dar um exemplo de quê? De que a gente está sempre vendo o mundo a partir de uma perspectiva, de uma época, e essa perspectiva na época ela é diversa. E a gente tem que permitir que as pessoas tenham acesso a essa diversidade para poderem escolher livremente.
né? Nós podemos não estar certo, ou a nossa concepção de mundo ela vai mudar, assim como a própria concepção religiosa, espiritual, a própria concepção de ciência, o que é ciência, né? A própria concepção de economia. Nós vamos olhar na história e isso aí foi mudando. E muda justamente por causa do confronto de ideias, obviamente o confronto respeitoso de ideias, né? Então o acesso à diversidade é fundamental para permitir que as nossas crianças e jovens, que são muito inteligentes, são muito espertos e não se deixarão calar, né? E quanto mais falar, é proibido ler isso, é proibido fazer isso, é proibido ter acesso àquela aula, é proibido ter acesso àquele conteúdo, aí é que eles vão mesmo, né? Não se enganem. Então é muito melhor que eles tenham acesso aos diversos conteúdos, às diversas formas de pensar, né? A professores que são diferentes, que pensam diferente, que estudaram em livros diferentes, que têm concepções teóricas diferentes, mas que depois que ele tenha a liberdade de chegar em casa e comentar com o pai. E em vez do pai falar, não faça, não leia isso, o pai discutir, olha, essa concepção, e eu concordo por causa disso. Já a concepção e a postura desse outro professor, eu discordo por causa disso. É nessa liberdade, nessa confiança que os filhos e os adolescentes têm, né, conosco, eu tenho 4 filhos, é que a gente vai, e são 4 caras assim, muito legais, né? Por quê? Porque eu sempre discuti com eles. Eles vem com a concepção, hoje o professor é liberal, o professor é conservador, o professor é socialista, o professor é comunista, o professor é anarquista, o professor é religioso, o professor é católico, o professor é protestante, o professor é judeu, o professor é muçulmano, né? Ele traz essas concepções, ele discute com a gente em casa. E nós vamos dizendo, olha, isso aqui é interessante, mas não é para a nossa realidade cultural, isso é uma outra realidade cultural. Isso aqui é interessante, mas eu discordo por causa disso. Eu concordo com isso aqui em parte, discordo, e é nesse diálogo, né, que a criança vai aprendendo, em vez de aprender sozinha quando o pai se recusa a conversar com ela. Nós somos seres autorreferenciais. É impossível a neutralidade. A neutralidade é impossível. A imparcialidade, ela é exigida em algumas profissões. Então, por exemplo, um juiz, um promotor, ele tem a obrigação de ser imparcial. Mesmo que ele pense de uma forma A ou de uma forma Z, né, ele, no momento da decisão, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ter preferência por nenhum dos lados. Mas neutro, ele nunca vai ser, porque ele é autorreferencial. Ele não é neutro. Ele estudou, ele tem suas preferências ideológicas, ele tem sua religião, ele tem a sua perspectiva moral de diversidade, ele tem as suas experiências de mundo. Então ele vai ver o mundo, ele pode ele vai ser simpático a determinadas ideias, a determinados partidos, né, a determinadas ideologias, e vai ter antipatia a outras, mas no momento que ele decide, ele tem que ser imparcial. Um juiz, um promotor, é obrigatório ser imparcial. Já um advogado, não. Um advogado, ele defende uma parte, ele toma partido. Né? E um professor, né, ele vai ver o mundo a partir do que ele estudou, a partir das teorias que ele concorda. É inevitável, a neutralidade não tem jeito. Agora, o que a gente tem que assegurar nesse espaço livre de debate, e isso está aí, é justamente dando liberdade, é não proibindo, né, é que os professores de diversas matrizes ideológicas possam fazer concurso público, que eles podem fazer, possam entrar nas escolas, né, e aí nas escolas você vai ter professores que pensam de uma maneira, de outra maneira, de outra maneira, e é justamente nessa liberdade, no diálogo com os pais, no diálogo com os amigos, né, é que a criança vai formando livremente o seu pensar. Né? Bom, e é por esse motivo é que eu não posso concordar com o projeto de lei 867 de 2015, porque ele parte de algumas premissas que talvez não sejam até mesmo eficientes para o que nós queremos, né, para os nossos filhos. Por exemplo, está aqui, a educação nacional atenderá aos seguintes princípios: neutralidade política. Como eu acabei de dizer, ninguém é neutro, ninguém é neutro. E a neutralidade é uma ideologia. Então aí vem, eu falava no início da minha fala, o sentido de ideologia no sentido positivo, que todos nós somos ideológicos, né? Ou seja, todos nós vemos o mundo a partir de determinados valores, né? E essa diversidade é inegável, mas existe um sentido de ideologia no sentido negativo, né? Que é o encobrimento proposital, a distorção, a mentira, aí sim, né? A mídia, a televisão, o professor, né? Ninguém tem o direito de mentir. Né? Então, se a neutralidade é impossível, a imparcialidade é desejável em algumas funções, como a do juiz e do promotor, né, a honestidade é obrigação, e honestidade intelectual. Então o professor ele tem que dizer para o aluno, uma vez que não há neutralidade, ele tem que dizer, nós estamos falando a partir dessa perspectiva.
Então eu estou falando a perspectiva a partir do pensamento X, de um pensamento Y, mostrar as outras formas de pensar que existem, né? Mas neutralidade não é exigível. E não é por meio da proibição, da punição, ou como começam alguns agora a falar até em prisão do professor. Olha, isso aí é totalitarismo. Isso aí é a coisa pior que tem, né? E é justamente quanto mais violência, vamos lembrar isso, né? Quanto mais violência, maior a reação. Né? Isso é contraproducente. Né? Isso não funciona dessa maneira. A gente não precisa ter medo da diversidade. E é justamente educando os nossos filhos na diversidade de pensamento, mostrando que existem várias religiões, mostrando que existem vários pensamentos, mostrando ou deixando que ele perceba que existem vários professores com várias perspectivas diferentes, teorias diferentes, formas de ver o mundo diferentes. É assim que ele vai se fortalecer para enfrentar o mundo. Porque se a gente protege, fecha numa caixinha, não deixa ele ver o mundo, conhecer o mundo, quando ele sai para o mundo, ele está perdido. E então o conhecimento da diversidade é muito importante. Bom, e aí vai. Por exemplo, aqui no parágrafo 1º do artigo 3º, obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes no ato da matrícula autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados com os referidos princípios, valores e concepções. Olha, isso aqui é obrigar a criança a pensar só de uma determinada maneira, é evitar que ela se prepare para a vida, evitar que ela se prepare para a diversidade. Então eu insisto nesse ponto. Né? É justamente nesse diálogo com a família, um diálogo tolerante, respeitoso, não é chegar e falar, tal religião é do mal, essa aqui é do bem, tal pensamento é do mal. Olha, o mundo não é simples assim. Né? E a criança vai perceber, a criança está no mundo. Né? A criança está vivendo no mundo. E essa coisa de educação em casa, por exemplo, também é um outro equívoco, porque uma hora essa criança vai sair de casa. E se ela só está em casa, trancada, pensando de uma determinada maneira, só com uma concepção moral única, uma concepção religiosa única, uma concepção ideológica única, ela não vai estar preparada para o mundo, porque quando ela sair para o trabalho, ela vai dialogar com as pessoas, ela vai ver outros pontos de vista, ela vai ver outras pessoas com outras perspectivas de mundo. Né? Então, o que fortalece a criança é o acesso ao pensamento diverso. E deixemos que, então, o mundo, né, nesse espaço livre que deve ser, livre da universidade, da escola, que as mais variadas formas de pensar estejam ali presentes. Né, que o professor que pensa de uma maneira A, B, C, D ou F, né, esteja ali presente falando para a turma as suas convicções. Depois vai vir outro professor, nesse campo livre de debate, vai trazer outros pensamentos, outras teorias. E depois a criança chega em casa e conversa com o pai e vai falar, e olha o respeito, né, que tem para os pais, vai falar, olha, né, eu tenho uma outra concepção. Mas não é impondo, obrigando, né? Isso é autoritarismo. E o autoritarismo nunca levou a lugar nenhum. Gente, é isso aí. Infelizmente não posso participar desse debate, mas me furtarei a outras oportunidades em que eu possa comparecer para que a gente possa debater, aprofundar essas ideias, né? E aí com todo respeito à diversidade, que é o grande desafio hoje contemporâneo. É uma sociedade livre, respeitosa, onde as pessoas que são diferentes, nós somos diferentes porque nós somos autopoéticos, autorreferenciais, daí que não existe uma única verdade, uma única concepção de mundo, e nós temos que encontrar uma maneira, né, de viver com respeito, né, com dignidade, respeito à diversidade religiosa, à diversidade política, à diversidade ideológica, no sentido positivo, né, não no sentido negativo. Não no sentido da mentira, do encobrimento, da desonestidade. Né? A honestidade é uma obrigação. Né? A imparcialidade é uma obrigação em determinadas funções, como a do juiz e do promotor. Em outras, não. Né? A neutralidade é impossível. Nós não somos pessoas neutras. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.